Estão bem mesmo? Se está bem, vai melhorar. Amém? Glória a Deus. Que honra, mais uma vez, poder compartilhar nessa igreja a palavra do Senhor. Pastor Davi é um amigo, um irmão, um mentor. Eu cheguei aqui, não tem muito tempo, vai fazer 19 anos. Quando eu conheci o pastor Davi, eu tinha 24 aninhos, menino. E quando eu vim pastorear Jardim das Oliveiras, eu tinha, pasmo, 25 anos. E Deus já me deu uma responsabilidade tão grande de pastorear uma igreja como aquela. E ali estou há 19, vai fazer 19 anos. Amanhã vamos passar por uma eleição. Peço que vocês orem por nós. Também vamos, enquanto vai estar acontecendo a eleição na Jardim, a gente vai estar viajando para Belo Horizonte. Nós vamos para um congresso. Vou aproveitar para visitar a minha mãezinha, que está lutando contra o câncer. E ela é uma guerreira e uma vencedora, em nome de Jesus. Então, ore por ela também, dona Efigênia, minha mãe querida. E Deus está cuidando dela. Antes de eu começar a pregar, eu preciso que você agende algo na sua agenda, para você não perder aqui. Daqui a pouco o nosso presidente do Sínodo está aqui com a gente, vice-presidente do presbitério. Então, eles depois, se o pastor deixar, eles podem explicar melhor, mas já vou antecipar, para ganhar tempo. Dia 1 de novembro, está longe ainda, dia 1º de novembro, aqui nessa igreja. Sabia, pastor, que é nessa igreja aqui? Pois é, se ele não sabia, está sabendo agora. Mas ele já sabia. Dia 1º nós vamos celebrar o aniversário do nosso presbitério. São 8 anos de organização do presbitério. Então, dia 1º aqui, numa quarta-feira, já tem culto oficial aqui. Nós vamos unir com as nossas igrejas, vamos vir para aqui. Quero estender, Júnior, a você, os secretários, o poder executivo aí, o legislativo que você conhece, para estar conosco nessa data. É uma data muito especial para nós. E no outro dia, no SESC Senat, o presbitério todo, todas as igrejas vão passar o dia lá. Então nós vamos de manhã cedinho, 8 horas, vai ter um culto às 9 horas, vamos celebrar o Senhor. Depois os homens vão fazer um evangelismo no cemitério, porque dia 2 você sabe que é finados, então os homens aí vão lá para o presbitério, as irmãs vão ficar lá, trocando ideias, fazendo oficinas de artes, batendo papo. Não pode fofocar, porque não é de Deus, mas vão ficar lá com as crianças e tal. E aí nós vamos almoçar junto. Como? Você vai levar o que você come em casa, e a gente vai fazer um piquenique lá, vai ser bem legal, todo o presbitério, todas as igrejas. E à tarde nós teremos um campeonato de futebol entre as igrejas. Campeonato de futebol, a Jardim vai ganhar, obviamente, mas eu preciso avisar para vocês, que vocês vão participar, para entender que, mas pelo menos participe, viu? Recado dado. Vamos para o que interessa, que é a palavra. Salmo 23. Salmo 23. Se você puder ficar em pé, e você tiver a revista atualizada aí, Almeida atualizada não, revista e atualizada. A Almeida é outra versão, mas de todo jeito você lê com a gente aí, para ficar bem bonito, todo mundo lendo, o Salmo 23, tem gente que já sabe de cor, então já solta ele de cor. Eu quero falar sobre o cuidado amoroso de Deus, com base no Salmo 23. Quem achou diz amém. Quem não achou diz, amanhã você vem para a EBD. Todo mundo achou, glória a Deus, esse povo gosta de escola bíblica. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deixa a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição dessa palavra. Deus, em nome de Jesus, tudo que vivemos é por causa da cruz. O apóstolo Paulo nos lembra que se temos que gloriar em alguma coisa, tem que ser na cruz de Cristo. Porque se temos o que temos, se somos o que somos, se estamos onde estamos, é por causa da cruz. Então, nessa noite, mais uma vez, rogamos ao Senhor que nos esconda por trás dessa cruz e que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. 26 anos. Quantas histórias que eu poderia contar para vocês sobre o meu início aqui como pastor. Você que não sabe, no início, quase toda semana eu estava aqui, todo mês dando atos pastorais e toda semana no estudo da semana. Às vezes eu vinha a pé, lá de São Caetano, de bicicleta. A época, não sei como que é um ônibus aqui na região agora, mas na época, o ônibus aqui era, de 5 em 5 horas. Então, realmente, muito desafiador, mas foi um tempo de crescimento e aprendizado do Senhor. Pastor Davi, 6 meses depois, assumiu o campo, e Deus tem demonstrado o seu cuidado amoroso para com ele, para com a sua família, durante o pastoreio dessa igreja. 26 anos de organização, 26 anos de fundação, 26 anos de cuidado de Deus. A história da quinta igreja, a antiga Peniel, se divide com a história ministerial do pastor Davi. O que Deus começou a construir na vida dele de maneira bem prática, Davi, ministerialmente, já de maneira integral, se desenvolvendo, foi a partir da quinta igreja. Apesar de ter sido presbítero, de ter cuidado da Jardim das Oliveiras também, o Senhor Deus colocou nessa igreja. Então, o conselho bíblico para nós é: honre homens como esse. Eu honro Davi, eu amo, porque ele cuidou muito bem de mim. Como eu disse, cheguei aqui com 25 anos, e ele me orientou, me abençoou. Essa semana um amigo da gente falou assim: rapaz, você tem que louvar a Deus, porque o Davi era crente. Eu falei assim: pois é, graças a Deus, homem crente, presbítero, vice-presidente do conselho e crente, cuidou muito bem de mim, e me ensinou tanto. Então eu louvo a Deus. Muito do que eu tenho de visão e ministério, eu aprendi e tenho aprendido com Davi. Deus é um Deus de cuidado. Salmo 23 é um salmo, eu ouvi alguém dizer certa vez, que se ele gastasse, ele já tinha acabado da Bíblia, que a gente gosta do Salmo 23, tem ele no quadro, tem ele na Bíblia, tem ele na geladeira, tem ele no imã, tem ele em tantos lugares. Nós amamos esse salmo, e de fato, a simplicidade deste salmo tem profundidade e força por trás dessas palavras tão poderosas. A sua paz, a paz demonstrada aqui, não é uma fuga, não é uma corrida contra a realidade da tribulação, mas alguém que corre na direção do bom pastor para ser acalentado, ser consolado, ser confortado. Então, esse salmo, por mais simples que ele seja, ele demonstra o poder do cuidado de Deus para com os seus filhos. Então, como eu disse, eu quero falar sobre o cuidado amoroso de Deus, e em primeiro lugar, eu quero falar sobre o cuidado amoroso de Deus na provisão. Versículo 1 ao versículo 3 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deus é um Deus de cuidado amoroso na provisão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha só, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui fala de um cuidado externo, cuidado exterior. Já o versículo 3 vai falar do cuidado interno. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por causa do nome do Senhor, Ele cuida da gente. Ele cuida de maneira externa e de maneira interna. Porque Deus sabe que as palavras do apóstolo Paulo muitas vezes se confundem com as nossas palavras. Temores por fora e por dentro. Mas Deus é um Deus que cuida por fora e por dentro. Deus é um Deus que provê por fora a necessidade física e é aquele que cuida por dentro a necessidade emocional. 2022 estava encerrando e eu precisando de umas férias, mas junto com as férias eu precisava de um milagre. Porque eu queria viajar, eu precisava viajar, muito cansado, Viviane cansada, as meninas cansadas. Só que o meu carrinho, coitadinho, já deu o que tinha que dar. E ele não estava aguentando fazer essa viagem de 1.200 quilômetros para Belo Horizonte. Mas eu falei assim, eu vou crer em Deus, eu vou viajar com esse carro. E aí eu fiz uma pequena viagem para Mascote, e falei assim, eu vou em Mascote, vou ver a filha do pastor Mário Daniel, meu amigo, vou ver a esposa, a Lenívia, e aí é bom que eu testo o carro para ver. Na ida, depois de Camaquã, o carro quebrou. O carro quebrou, e quebrou feio. E aí eu liguei para a seguradora foi lá, pegou o carro, mandou o táxi, a gente voltou, e aí eu pus na mão de um irmão lá da igreja, mecânico, falei, irmão, isso era uma quarta-feira, irmãos, eu falei, irmão, você precisa arrumar esse carro até sábado, porque segunda-feira eu tenho que viajar. E o coitado correu atrás, numa luta tremenda, e ele conseguiu arrumar a parte dele, só que precisava de um outro profissional para fazer um outro tipo de serviço. Só que era virada de ano ainda, irmão, próximo da virada de ano, dia 31, lembra? Foi domingo, se eu não estou enganado. Dia 1º eu iria viajar. E aí, dia 30, esse outro profissional não era crente, já estava em Águas. Sumiu do mapa. Cadê o homem? Não deu para consertar. Só que antes disso, um presbítero lá da igreja, Fabrício, falou assim, pastor, o seu seguro não tem um carro reserva? Procura lá carro reserva. Só que eu pensava, o seguro só dá carro reserva quando é sinistro ou é roubo. Essas coisas mecânicas geralmente não dá, mas mesmo assim eu liguei para o seguro, expliquei a situação, e a moça, não, o senhor tem direito a 7 dias de seguro. Eu falei assim, glória a Deus, 7 dias de carro. Aí eu falei assim, maravilha, então eu pego, eu ia sair 15 dias, eu pego 7 dias, o restante do dia eu pago em suaves prestações e viajo. Louvado seja Deus. E aí tudo combinado, tudo certo, liguei para a locadora, na sexta-feira eu vou lá, e eu, na sexta não, na segunda, acertei na sexta para pegar na segunda. E aí eu avisei para as meninas, olha, não arruma muita mala, porque esses carros aí cedidos por locadora, esses carros pequenos, Kwid, Uno Mob, e o porta-mala é que tamanho, Xande? Pequenininho. E mulher, você sabe como é, gosta de levar a casa toda. Teve um dia que meu sogro veio com a D20 dele para passear aqui e voltou com a D20 lotada. Eu falei assim, não é possível. Meus irmãos, se tiver uma carreta, as irmãs conseguem encher. Consegue. Mas eu avisei, pouca mala, porque o carro é pequeno e a gente vai. Aí eu fui lá para a locadora, cheguei lá, tinha pastor Davi, um Cronos, sedã, bonitão. Eu falei assim, ô Senhor, podia ser esse carro. Era virada de ano, queridos irmãos, essa época a locação de carro é mais difícil. E aí lá vai eu conversar com a atendente, conversa vai, conversa vem, ela fala, viu lá que a seguradora já tinha separado o carro para mim, ela disse, olha, a seguradora separou um carro para o senhor da modalidade 1, que é Kwid, Uno, só que a gente não está com esses carros aí, tem o Cronos aí fora, serve para o senhor?
falei assim, deixa eu pensar. Serve. Meus irmãos, Deus cuida da gente. Deus é um Deus de provisões inesperadas. A gente não sabe de onde vem, mas vem. E aí, meus irmãos, eu peguei o carro, entrei no carro, corri, porque eu pensei assim, deixa eu correr para não mudar de ideia. E na hora que eu bati a chave, irmãos, eu virei a chave e o carro estava ligado numa rádio. E estava cantando a seguinte canção: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, essa é minha prova, ninguém te ama como eu. Meus irmãos, eu comecei a chorar dentro daquele carro, peguei o telefone, liguei para a Viviane e falei, ninguém te ama como eu. Ela não entendeu nada, mas eu estava querendo gravar a música, falei assim, esse negócio vai virar um testemunho, porque Deus é um Deus de providências infinitas. Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é um Deus que nos ama profundamente, e Ele declara o seu amor por nós. Olhe para a cruz, a maior prova da providência e da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida da gente, irmãos. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos leva para as águas de descanso, Ele refrigera nossa alma, Ele nos guia pela vereda da justiça, Ele faz justiça por nós. Deus cuida de nós, o cuidado amoroso na sua provisão. Segundo, Deus mostra o seu cuidado amoroso na provação, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você sabe que a palavra original, vale da sombra da morte, não é essa. Não existe palavra em português para expressar o que o autor sagrado quis aqui. E aí a melhor expressão que os tradutores encontraram foi essa. Mas poderia ser outras expressões, poderia ser aquela profundas trevas, poderia ser a expressão do salmista no Salmo 116, laços de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Não há palavras em português para expressar a dor que o salmista está descrevendo, a angústia que ele está sofrendo, e muitas vezes, e eu acredito na providência de Deus até nisso, porque só nós sabemos a luta que passamos, e às vezes nós não sabemos expressar com palavras a nossa dor. Às vezes a dor é tão grande que a gente não sabe nem falar, a gente chega para Deus em silêncio e diz, Deus, eu não sei o que dizer, porque está doendo. E às vezes a dor é tão grande que você não expressa com as palavras, e ela se explode no seu corpo com alguma dor física, psicossomática. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha a expressão, ainda que. Davi está escrevendo esse salmo, e ele está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra das mortes. O ainda que demonstra a possibilidade. Mesmo que eu ande, ele está dizendo, é possível que eu ande pelo vale, é possível que eu enfrente dores, é possível que eu enfrente provações, é possível que eu enfrente lutas. Então nunca é demais repetir e fazer-nos lembrar que a dor, a angústia, elas são realidades na vida do crente. Porque tem muita gente querendo descredibilizar e não acolher a sua dor, dizendo, crente não pode sofrer, crente não pode ter enfermidade, crente não pode ter angústia, crente tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser alegre o tempo todo. Mentira, quem diz isso nunca leu a Bíblia.
Porque eu e você vamos ver homens e mulheres de Deus sofrendo na luta, enfrentando deserto, enfrentando depressão, enfrentando angústia, enfrentando enfermidade. Todos nós enfrentamos essas lutas, essas enfermidades. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença é a parte B do versículo. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E por que eu não temerei? Não é porque haja força em mim, não é porque eu tenha condições de resolver o problema, não é porque eu tenha condições de lidar com a situação, não, é porque tu estás comigo. Há uma força maior, há um Senhor, há um soberano, há o Rei dos Reis, há um Senhor da glória que olha para a minha dor. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Então, meus queridos irmãos, Deus mostra o seu cuidado amoroso na provação. Deus não nos abandona. É por isso que a nossa perspectiva não pode ser negativa. É por isso que nós não podemos abaixar a cabeça diante da provação. Jó é interessante. Terminei de ler o livro de Jó hoje. E você é tentado a olhar para Jó e falar assim: nossa, Jó tem razão. Porque em determinado momento Jó, ele estabelece um tribunal. Ele diz assim: Senhor, vamos para o tribunal, eu e o Senhor, para eu mostrar para o Senhor a minha causa, para o Senhor fazer justiça diante da minha situação, porque não é justo o que eu estou passando. Eu falei assim: realmente, Jó tem razão. Eu pensei, né, lá com meus botões, Jó tem razão. Ele tem mesmo que, porque o Senhor, o cara não fez nada, estava lá de boa. Aí o Satanás vai diante do Senhor e fala aquele negócio, e o cara vai para a enfermidade. Espera aí, tribunal, Senhor, o Senhor e Jó aí, vamos julgar as causas. Eu dei razão para Jó. Aí eu cheguei no capítulo 38. Quando eu cheguei no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. E Deus começa a dizer assim: Jó, aonde estava você quando foram feitos os fundamentos da terra? Ô Jó, aonde estava você quando a flor desabrochou? Ô Jó, aonde estava você? E aí 38, 39 eu fui tirando o meu time de campo. Falei assim: Jó, não dá não. Jó, não dá para levar ele para o tribunal não, Jó. Não dá para questionar ele não, Jó. Não dá, Jó, para ficar reclamando diante dele não, Jó. E sabe qual que era o erro de Jó, irmão? O erro de Jó era olhar para o problema segundo a sua própria perspectiva. O erro de Jó era olhar para o problema segundo a circunstância que ele estava enfrentando. Por isso que lá no capítulo 39, ele vai calar a boca e vai assim: Senhor, o Senhor tem razão. Ele vai encerrar a conversa, depois do capítulo 38, capítulo 39, Jó vai dizer assim: põe a minha mão na minha boca e fico calado. Senhor, o Senhor está correto. Sabe por quê? Porque Deus chamou Jó para começar a enxergar a circunstância, não conforme a circunstância, não conforme o problema. Deus chamou Jó para enxergar a circunstância conforme a perspectiva de Deus. Porque em Deus, meus irmãos, há providência. Em Deus há cuidado na hora da provação, na hora da luta. Então, o convite de Deus para Jó é o convite do salmista para nós. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mudou a perspectiva. Eu parei de choramingar, eu parei de querer levar Deus para o tribunal, parei de querer colocar Deus contra a parede. Por quê? Porque agora eu não enxergo mais o problema segundo a perspectiva do problema. Eu não enxergo a circunstância conforme ela se apresenta diante de mim. Eu enxergo ela diante do Deus Todo-Poderoso. Então eu não estou dizendo para Deus o tamanho do meu problema, eu estou dizendo para o meu problema o tamanho do meu Deus. Mudou a perspectiva. Em último lugar, meus irmãos, Deus mostra o seu cuidado amoroso na salvação. Versículo 5 e o versículo 6 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus
Preparas-me uma mesa na presença dos meus. Quem te viu passando a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Preparas-me, essa música é bíblica e está no Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus. Unge a minha cabeça com o meu cálice. Bondade e misericórdia, certamente. Não é talvez. Bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias, em alguns momentos, todos os dias, até, olha só, todos os dias. Aí Jesus, eu lembrei do que Jesus diz, até a consumação dos séculos, né? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. E habitarei aonde? Sabe por que Deus vai cuidar de você? Porque você é salvo. A salvação não é o ponto final da sua vida, é o ponto inicial. É na salvação que a sua história começa, não é na salvação que sua história termina. É na salvação que Deus começa a desenvolver uma história. Porque se a salvação fosse a conclusão da sua história, Deus te levava logo para o céu. Mas como Ele te salvou, e você agora está caminhando na salvação, a promessa dele é: habitarei na casa do Senhor para todo. Não é aqui na igreja, né? Apesar de que todo salvo ama a igreja. Por que ele ama a igreja? Porque ele quer ir para o céu. Quem não gosta da igreja não quer ir para o céu, irmão. Quem não gosta de culto não quer ir para o céu, porque no céu vai ter muito culto. Então eu não gosto dos crentes. Mas pastor, mas lá no céu esses crentes vão estar transformados. Aleluia. Mas para chegar no céu você vai ter que aguentar essas inhacas que tem na igreja. Então aprenda a amar o seu irmão na terra para você ir para o céu, amém? Glória a Deus. Não é por obras, é pela graça, porque se fosse por obra não ia mesmo. Só Jesus na causa, pastor Davi. Deus demonstra o seu cuidado na salvação. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O crente anda desse jeito. O crente não abaixa a cabeça diante das adversidades, diante dos problemas, diante dos seus adversários. Porque o Senhor unge a sua cabeça com óleo, o seu cálice transborda. Aqui está falando de comunhão, de intimidade com Deus, porque o salvo tem comunhão e tem intimidade com Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Irmão, tem um tipo de crente que eu estou fugindo dele ultimamente. Aí eu te aconselho, foge também, porque é brabo. É uns crentes que só fala desgraça, a escatologia dele é a da morte. É uns crentes que só sabe falar de luta, irmão. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu odeio a frase que a gente fala: ei irmão, como é que está? O irmão fala assim: pastor, se está ruim com Jesus, imagina sem Jesus. Irmão, que dia que foi ruim com Jesus? Nem um dia. Com Jesus, irmão, é sempre bom, sim ou não? É claro que é, mas tem gente que fala assim: não, se está difícil com Jesus, imagina sem Jesus. Ô, irmão, se está difícil com o seu Jesus, então eu não sirvo o mesmo Jesus que você, porque o meu Jesus me faz enfrentar dificuldade debaixo de bênção. Então a minha escatologia não é a escatologia da derrota, é a escatologia da vitória. Billy Graham falou assim: vai tudo bem. E alguém perguntou: por que vai tudo bem? E ele disse: porque eu já li o último capítulo da Bíblia, e lá disse que vai tudo bem. Porque o último capítulo da Bíblia fala da Jerusalém, da nova Jerusalém que desce. E aqueles que são salvos, que são remidos, que são lavados pelo sangue do Cordeiro, vão encontrar com o seu Senhor. Então o fim vai ser bom. Então para de chorar miséria, para de olhar para as dificuldades, porque eu já li o último capítulo da Bíblia e lá diz que vai dar tudo certo, louvado seja Deus. Alegre-se e celebre ao Senhor, em nome de Jesus. Deus é um Deus que demonstra um cuidado amoroso, na provisão, na provação e na salvação. Amém?
Eu vou falar, você repete. Fala comigo. O cuidado amoroso de Deus. De novo. O cuidado amoroso de Deus. Na provisão, na provação, na salvação. Na provisão, na provação, na salvação. Diga para o irmão do lado do seu vizinho, fala assim: Deus cuida de você, meu irmão, com provisão, na provação e na salvação. Pode ministrar para a vida dele. Essa igreja tem provado o cuidado amoroso de Deus. Nós estamos aqui porque Deus tem sido o pastor dessa igreja, o supremo pastor, e o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez falta você ter essa percepção do cuidado amoroso de Deus. Talvez você entrou nessa noite aqui com dúvidas sobre isso, com questões ou com dúvidas, incongruências, dificuldades, mas Deus trouxe você aqui nessa noite, nos 26 anos da 5ª Igreja Presbiteriana de Itabuna, para te dizer que Ele continua cuidando de você na provisão. Fica tranquilo, provisões externas, provisões internas, não vai faltar. Na provação, está enfrentando luta, dificuldades, no meio do ano, avisaram, sua mãe vai ter que fazer uma cirurgia, ela está com câncer agressivo no útero. Meus irmãos, a paz que excede todo entendimento invadiu meu coração, porque Deus continua cuidando da gente. Minha mãe é crente, ainda não é batizada. Essa semana ela mandou um recado pela minha irmã. Pergunta a Egenildo se ele me batiza aqui no hospital mesmo. Falei, batizo. Por quê? Porque Deus cuida da gente na provação. A minha irmã ficou preocupada, achando que eu estou encomendando a minha mãe. A minha mãe está querendo que batiza no hospital, porque ela já está querendo ir para o céu logo. Falei assim, irmã, primeiro que batismo não salva. E segundo, que é melhor batizar o mais rápido possível, porque Deus cuida da gente na provação. Eu estou aqui, 1.200 quilômetros. Amanhã eu vou para lá, vou para o congresso e vou aproveitar para ver minha mãezinha. Mas Deus continua cuidando da gente na provação. Eu não sei qual é a sua provação, mas Deus está cuidando de você. E em último lugar, Deus demonstra o seu cuidado amoroso na salvação. Nós temos uma doutrina da nossa reforma, que é a perseverança dos santos. Cremos que Deus vai garantir a nossa salvação até o final. Então fica tranquilo, que o Senhor vai te sustentar e vai segurar na sua mão. Vamos orar. Fique em pé no seu lugar, se você puder. Repita comigo: provisão, provação, salvação. Mais uma vez, cuidado amoroso na provisão. Não vai me faltar nada. Cuidado amoroso na provação. Deus vai cuidar de mim na provação. Cuidado amoroso na salvação. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias. Deus amado, aleluia. Obrigado por tua palavra e obrigado por ser tão amoroso, gracioso para com a vida dessa igreja. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelo cuidado do Senhor, tão maravilhoso, tão grande sobre eles. Os abençoe, os fortaleça, os renove. Abençoa, Deus. Eu posso afirmar para você nessa noite. Eu queria que você que é membro dessa igreja levantasse a sua mão. Você que é membro dessa igreja, levanta alto.
Se você tiver artrite, artrose, precisa levantar, não. Mas se você não tiver, levanta alto. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas que estão de mãos levantadas entendam o propósito do Senhor para suas vidas. Enquanto eu estava sentado ali, veio uma palavra no meu coração para dizer para você: você vai ser um instrumento multiplicador nessa igreja. Instrumento multiplicador. Deus te colocou nesse ministério porque Ele quer te usar de uma maneira extraordinária. Então eu declaro isso sobre sua vida, eu te abençoo e te digo: vá, fale, porque o Senhor vai ungir as suas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que bom, irmãos. Amanhã a gente continua. Amanhã será o pastor Valdérico, pastor da igreja presbiteriana de Coaraci. E então, de manhã também tem escola dominical, mas antes de amanhã eu quero dar a palavra aqui ao secretário de promoção social, que representa o governo municipal. Gostaria, acima de tudo, porque é nosso irmão em Cristo, o nosso irmão Júnior Brandão. Por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Quero, em nome do Executivo Municipal, parabenizar a 5ª Igreja Presbiteriana, levando em consideração a Igreja Mãe, que um dia recebeu o sonho de contribuir para a extensão do reino de Deus aqui no bairro São Pedro, não só os que moram aqui, mas aqueles que congregam aqui nessa amada igreja. Então, em nome do nosso prefeito Augusto Castro, nós trazemos pastor Davi, pastor Egenildo, os presbíteros, todos os membros e convidados, uma palavra de parabéns por mais esse aniversário. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Também está conosco o presidente do Sínodo, que é o órgão que administra as igrejas presbiterianas de uma certa região, e uma região nossa é bem maior. O nosso irmão presbítero Regimar, também dou a palavra para que possa fazer a sua saudação. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Privilégio, hein? 26 anos de idade. Maior privilégio que eu faço parte dessa história, então eu estou mais feliz ainda, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu trago um abraço fraternal do Sino do Sul da Bahia, né? Como nosso reverendo falou, né? Faz parte, integra a nossa federação, né? Juntamente com mais 6 presbitérios. Então estamos aí atuando em todo o extremo sul da Bahia e fico muito feliz de fazer parte desse aniversário, esse parceiro, amigo, irmão, que é Davi, né, tem contribuído para o crescimento do Evangelho na nossa região, juntamente com vocês, né, uma igreja forte, atuante, missionária, e é isso que nós precisamos. Como pegar aqui um gancho de Davi, nós temos aí hoje 190 mil habitantes em Itabuna, nós temos um celeiro, né, são vários bairros ainda que não possuem igreja evangélica, e nós temos essa responsabilidade, cada um de nós. Precisamos abraçar essa causa. O desafio para o presbitério Grapiúna, né, meu vice-presidente está ali, faço parte também da executiva do presbitério Grapiúna, é que cada bairro de Itabuna tenha uma igreja presbiteriana. É o nosso desafio. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Cada um de vocês são missionários. Aonde vocês estão? Nas suas escolas, nos trabalhos, nas faculdades, né? Possamos nos empenhar, trabalhar junto com o seu pastor para que a gente faça a diferença. O Salmo 90, versículo 12, né? Ensina no Senhor que nós temos um coração para que a gente possa colocar diante do Senhor, né?
Então é isso que nós precisamos, a contar os nossos dias diante da presença do Senhor. Que seja assim. 26 anos de história, Davi. Que venha mais 26, mais 26, mais 26. Que o Senhor possa nos dar esse coração sábio, para a gente possa caminhar junto com esse pastor e fazer diferença aqui nesse bairro. Esse é a nossa mensagem para vocês. Sintam-se todos abraçados pelo Sino Sul da Bahia e façam parte dessa grande comissão, desse avanço para Itabuna e região. Vocês fazem parte dessa história. Obrigado, Davi. Irmãos, o pastor Genildo precisou sair agora, em emergência, então a nossa gratidão a ele também, aos irmãos, transmita a nossa gratidão. E dá a palavra ao vice-presidente do presbitério, que ninguém conhece aqui, né? Ninguém conhece. Deixa eu ver se vocês conhecem esse pernambucano aí. Olha ele aí, ó. Jerônimo teve o privilégio não, nós tivemos o privilégio de trabalhar, né, 5 anos aqui juntos, sendo meu parceiro, meu cooperador, e Deus tem abençoado muito a vida dele. Graças a Deus, irmãos. Que bom, né? Você me deu a oportunidade, né? Primeiramente o Senhor Deus, e segundo, você me deu a oportunidade de eu partilhar com os irmãos aqui um pouco dessa história, pelo menos 5 anos, olha, dos 26, privilégio, né? Que coisa boa. Carinhas do tempo que eu estava aqui e muitas novas, isso é bom, não é? Louvado seja Deus. Vocês têm provado que o Senhor é bom, né? Salmo 126, versículo 1 e 2, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, vamos ler? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de alegria. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Então, Deus com certeza tem feito muitas coisas. Nada do que foi feito e está sendo feito teria sido realizado se não fosse a mão do Senhor. João Batista disse que nada é dado ao homem que não venha dos céus. Então, que Deus abençoe essa amada igreja, pastor, e foi uma honra, um privilégio que Deus me deu de pastorear vocês junto com esse homem de Deus, e se sintam agraciados, porque vocês têm aqui no púlpito um homem de Deus, um homem que cuida de vocês, que ama vocês, que gasta a sua vida por amor a Cristo e por amor às suas ovelhas, às quais ele vai prestar conta diante do Senhor, e eu também estive por aqui com vocês, né? Então, gente, trago um abraço do presbitério, tá bom? Grapiúna, do qual vocês fazem parte, e convidando vocês, como o pastor Genildo falou, dia 1, nós vamos fazer um culto aqui, 8 anos, presbitério Grapiúna, então venha, traga convidados, e no dia 2 a gente vai cultuar lá no SESC Senat, de manhã, tá bom? O clube vai ficar fechado para a gente, vai ter escola dominical lá, e à tarde os rapazes aí vão jogar um futebol lá, e nós vamos rir bastante com eles jogando, né? A gente disse que a igreja dele vai ganhar, e eu não sei quem foi que disse a ele, porque já disseram lá que a Filadélfia vai ganhar também. Mas aí, para a gente encerrar essa discussão, a gente vai ficar lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Em Cristo Jesus, todos nós somos mais que vencedores, não é? Graças a Deus, me saí bem, não é, pastor? Deus abençoe, estimados irmãos, e vamos caminhar na linha que o presbítero Regimar falou, o presidente do sínodo. Vamos plantar igrejas, né? O presbitério está se movimentando para plantar igreja. Então, ganhe alma para Jesus, tá bom? Daqui uns tempos, essa igreja aqui vai plantar alguma, em nome de Jesus, não é? E aí nós vamos ganhando os bairros aqui para Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Eu só quero lembrar que a minha digníssima esposa está ali comigo, viu? Tá bom? Dona Chiara Montebello. Acho que vocês não conhecem, né? É aquela ali, ó, está de vinho. Cuidado, ela não tomou vinho não, tá, gente? Está com vestido cor vinho. Fica em pé aí, amor. Para aqueles mais novos aí, ó, essa parte que ela ama. É só para os mais novos conhecer, os antigos já, né? Deus abençoe. Irmãos, eu quero aproveitar e passar aqui um aviso.
que um evento que vai acontecer, já que estamos falando de evento, nós estamos chegando ao final do nosso culto, fazer igual o Genildo, põe na sua agenda aí, principalmente pastores, líderes, um evento que vai acontecer, pode soltar aí. Esse evento vai acontecer nos dias de 17, 18, Igreja 2.0, o que é isso? É uma conferência, Igrejas para Hoje, vai acontecer aqui na nossa igreja, uma promoção da 5ª Igreja, juntamente com o Presbitério Grapiúna. É um congresso onde nós vamos trazer um pastor presbiteriano, especialista em marketing, mas não é só o marketing em si, é uma pessoa que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer. Deus tem abençoado muito, pegando a experiência dele, a experiência profissional, para usar no crescimento da igreja. Esse homem, ele tem tido uma experiência que a igreja dele, em um ano, cresceu quase 50% usando as redes sociais. Então, eu tive a oportunidade de conhecer e nós vamos trazê-lo aqui. E nós queremos estender, é um evento aberto para toda a cidade, né? Quem for líder e quiser, irmão, não existe receita pronta. A proposta nossa é abrir a nossa mente, porque ainda há resistências também, né? Até a resistência se o culto será transmitido ao vivo ou não. Então, a nossa intenção é abrir um pouco a nossa mente para que o Evangelho se expanda e cresça e alcance muitos outros lugares. Essa é a nossa proposta. E não fique tranquilo que é gente boa, é pastor presbiteriano, como se fosse também um outro pastor na Igreja Batista, gente que a gente conhece. Então, foi indicação, já trocamos algumas ideias, então coloca na sua agenda aí. Tá? Logo, essa semana, final da semana que vem, nós estaremos com mais outras informações. Será um evento imperdível, aberto para quem quiser. Mas informações nós daremos, vamos aí durante a semana e vamos passar pelas igrejas também, daqui de Itabuna, anunciando e falando desse evento que vai ter. Mas é bênção, tem sido bênção. Deus abençoe, obrigado pela presença dos nossos convidados, há muitos convidados aqui, irmãos de outras igrejas. Como eu falei, de manhã tem escola dominical e também é uma escola dominical diferente, nós vamos celebrar a Deus também aqui. Escola dominical significa escola bíblica de domingo. Traduzindo mais ainda, domingo pela manhã nós nos reunimos para estudar a Bíblia. Pronto, escola bíblica dominical, tá bom? E à noite, 18 horas, nós continuaremos a nossa conferência. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos encerrar esse momento. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a força do Espírito Santo sejam derramados sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.